Muito bem, pessoal. Sejamos todos, então, muito bem-vindos. É uma alegria, mais uma vez, né, estarmos aqui reunidos, apesar da distância, então, que nos separa nesses dias de quarentena, mas, graças a Deus, temos mais uma vez essa oportunidade importante nas nossas vidas, né, da gente poder se encontrar e, mais uma vez, conversarmos acerca dessa doutrina tão preciosa para nós. E o tema que nós vamos conversar hoje é dos mais importantes, já que vamos falar exatamente sobre o advento, sobre a chegada do Consolador prometido para nós aqui no planeta. Para a gente poder iniciar as nossas reflexões da noite, tem aqui uma leitura que, na verdade, é uma mensagem psicografada de Caibar Schutel, psicografada lá na Federação Espírita Brasileira, através da médium Marta Antunes, que aconteceu em abril de 2015, 16 de abril de 2015. E a mensagem, o título é esse: O Advento do Consolador. O mundo passava por momentos decisivos, transformadores, oferecendo condições para o surgimento de uma nova humanidade. Ao mesmo tempo, ocorria o rompimento com ideias cristalizadas do passado no campo da religião e da cultura. No século imediatamente anterior à codificação, foram lançados os alicerces da renovação do pensamento ocidental com os chamados iluministas, que definiram uma arena de fermentação de ideias arrojadas, apontando para um futuro glorioso no qual o homem assumiria o comando de si mesmo, aprendendo a valorizar a liberdade de pensar, de falar e de agir. O século XVIII apresentou o início de uma nova era, propriamente dita. O homem foi sacudido pelo vendaval das mudanças ocorridas nos diferentes campos do saber humano. Discutiu-se muito, surgiram as ciências diversificadas, tanto na área das relações humanas, como na área voltada para o estudo das conexões nervosas, com o objetivo de melhor compreender a mente. A religião, anteriormente abalada em seus fundamentos, encontrava-se oscilante, de um lado entre os católicos fielmente vinculados aos ditames da Igreja de Roma, ou aos renovadores da Contra-Reforma protestante, os jesuítas, e de outro, os adeptos da Igreja Reformada, que então se auto-intitulavam reformadores. O Cristo era, então, o centro para onde convergiam todas as discussões, os debates, as disputas e as intrigas. Homens de fé, teólogos respeitáveis ou simples sacerdotes eram tomados por um frenesi, uma agitação febril, muitas vezes doentia, sempre com o intuito de demonstrar a grandeza e a superioridade das interpretações teologais. Entre estes, poucos se deixavam manter-se no silêncio e na oração, buscando Jesus no íntimo do ser. Angustiados, vezes sem conta, se viam jogados de um lado para outro, como frágil barco na tempestade. O século seguinte, o século XIX, nasceu desse caldo de ideias revolucionárias. Muitas rebeliões e revoluções surgiram, em consequência, no velho continente europeu, para, ao final, delinear e organizar as nações do mundo atual. O século XIX, o século das revoluções liberais, passou à história como uma época de construção civil, política e, sobretudo, religiosa. Foi quando Jesus saiu dos altares e dos púlpitos, reuniu seus servos fiéis e estabeleceu que era chegado o momento de materializar o Consolador por ele prometido no mundo das formas. A humanidade encontrava-se mais lúcida, já detinha valores morais e conhecimentos suficientes para começar a exercitar a lei de amor, explicitada no seu evangelho de luz e de amor. Sob os sons vibrantes de novas clarinadas, uma etérea e argêntea luz espalhou-se pelo planeta, e um exército de servidores, constituídos por soldados devotados e compromissados com o bem maior, organizou uma invasão em todos os recantos, convidando a humanidade
para receber o Cristo no coração, servindo ao próximo, amando e protegendo. Médiuns surgiram aos borbotões para trazer à Terra a mensagem sublime do céu. Em 18 de abril de 1857, um coro de espíritos peregrinos uniram-se em cântico celestial para fazer o mundo conhecer o livro dos Espíritos. Livro imortal, gravado no infinito com chispas de luzes do coração amoroso do Senhor. A verdade chegou por meio do zelo, cuidado, amor e muito senso de responsabilidade do Senhor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que, sob o impacto da luz e do amor de Jesus, abstraiu-se de si mesmo, livrando-se daquela sua personalidade de mestre lionês, para então se converter no humilde servidor, denominado Allan Kardec. O Livro dos Espíritos foi forjado assim, nas oficinas divinas, e continua representando o legado espiritual do Cristo para a humanidade. Cair Bar Schutter. Muito bem. Vamos então agora procurar nos aquietar, serenarmos a nossa mente, os nossos corações, para que possamos entrar em contato, em conexão com a esfera mais alta e assim nos conectarmos com o Pai, com Jesus e com a espiritualidade maior. Ó Senhor Jesus, mestre e companheiro de todas as horas, aqui estamos mais uma vez, Senhor, pedindo o teu amparo, a tua orientação, a tua inspiração, para que juntos possamos compreender bem todo o legado que tu nos deixaste através da doutrina espírita. Nesses dias tormentosos aos nossos corações, encontramos em ti a luz plena e suficiente para clarear os nossos caminhos, os nossos passos, as nossas mentes e os nossos corações. Por isso, Senhor, venha ter sempre conosco. Auxilia-nos em todos os instantes, para que nós, juntos de ti, possamos ser sempre melhores. Que a tua paz, o teu amor, Senhor, envolva os nossos corações. Nos abençoe em mais essa noite, para que consigamos, todos juntos, aprender contigo um pouco mais. Que a tua paz, o teu amor, esteja sempre conosco, não só hoje, mas em todos os dias de nossas vidas. Que assim seja. Muito bem, meus irmãos, queridos amigos, muito boa noite mais uma vez a todos. E hoje, para as nossas reflexões, temos um tema extremamente importante para nós: a chegada da doutrina espírita para a humanidade, a chegada do Consolador prometido por Jesus. Este, então, é o tema da nossa conversa de hoje. Como foi? Como se deu a chegada do Consolador prometido para a Terra? Muitos de vocês, talvez, já viram a gente conversar sobre esse assunto, mas é um assunto que sempre nos alegra o coração, de vermos como tudo foi planejado, tudo acontece no momento certo, em que nós estamos preparados. E tudo segue esse plano diretor que está nas mãos da providência divina. É esse plano que segue uma ordem e que nos conduz a todos para o objetivo para que fomos criados, que é de sermos espíritos puros. É de sermos espíritos felizes com a verdadeira acepção dessa palavra. Muito bem. O Consolador prometido de Jesus, por Jesus. Em João, capítulo 14, versículo 16, Jesus nos diz: rogarei ao Pai, e ele vos enviará o Paráclito, o Consolador prometido. O que significa isso? Nós, quando vamos à história da doutrina espírita, vamos nos encontrar naquele 18 de abril de 1857, na Cidade Luz. O dia mal acabara de clarear, de chegar, e ainda nas ruas com pouco movimento, na cidade de Paris, aquele homem intelectual, sisudo, sério, austero, caminhava rapidamente por aquelas ruas naquela manhã fria, no mês de abril, e o coração palpitava. Ele se dirigia ao Palais Royal, lá em Paris, onde na Galeria d'Orléans, na Livraria Denty, ia apresentar ao público
a sua obra. Não a obra que ele, o professor Rivail, havia assinado, ele que já havia publicado muitas outras obras, e era um professor conhecido, inclusive, internacionalmente, e não só dentro da França. Mas naquela manhã, ele levaria a público uma obra especial. Ele sabia que o conteúdo dela tenderia a abalar os alicerces de tudo, de todo o conhecimento, de todo o saber da humanidade. E ali, naquela manhã, chegando à livraria Denty, subiu as escadas e foi até a sobreloja. E o livro que se encontrava na mão da senhora Denty era a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Ele foi colocado na vitrine sobre um veludo vermelho. E naquela manhã de abril de 1857, chegava para a humanidade a consolidação da obra que seria o alicerce da doutrina espírita, do Consolador prometido por Jesus. O Livro dos Espíritos tem 162 anos. Estamos à beira de comemorarmos o 163º ano do seu lançamento. Daqui a alguns dias, no dia 18, sábado, comemoramos 163 anos de O Livro dos Espíritos. Sem ele, não haveria doutrina espírita. Sem ele, sem os alicerces que dão força e solidez para a nossa doutrina, nós não teríamos a chance de termos, como temos hoje, as nossas consciências tão iluminadas e os nossos corações que buscam cada vez mais conscientemente a paz que almejamos. Mas fica uma pergunta, ou duas. Qual é a história por trás dessa obra? Se é Allan Kardec que assina essa obra, quem foi? Quem é esse professor Rivail? Para muitas pessoas, a doutrina espírita é obra de uma pessoa chamada Allan Kardec, que para muitos é como se fosse uma pessoa mística, uma pessoa que de repente estava ali pensando em alguma coisa e resolveu criar uma doutrina, criar uma religião, como tantas a gente vê por aí hoje em dia. Mas será que foi isso que aconteceu? Na verdade, essa história do surgimento da doutrina espírita, ela começa desde que o universo foi criado, desde que a Terra surgiu, porque, como eu disse, tudo segue um plano diretor. E dentre os destinos da humanidade, que ainda nem existia quando Deus criava tudo, ele já sabia que em algum momento o governador que ele designava para cuidar dos destinos do planeta traria a nós um consolador especial, um paráclito, um normatizador, um delineador para as nossas vidas, um roteiro seguro para a nossa caminhada. E assim, veio na história da Terra, do planeta, quando a humanidade já se encontrava em condições, quando havia um povo que acreditava num Deus único, a primeira revelação de Deus, dele, do seu reino, para a humanidade, através de Moisés. Seguindo, à medida que a humanidade avançava em entendimento, dilatando as percepções, as condições morais para receber outros ensinos, o sol então se fez carne. A segunda revelação, a mais importante revelação de Deus para a humanidade, quando então nasce no solo do planeta, já de antemão trazendo a mensagem da humildade, numa manjedoura simples, nasce o Cristo, o sol de nossas almas. E ele nasce há 2000 anos atrás, no período em que a humanidade já tinha condições de dar um passo além, de começar a se desvincular das ideias daquele pai, daquele Deus vingativo, da ideia da violência para a ideia do amor, trazendo para nós a certeza de que o Pai é o Pai de amor e de bondade. Ele é o Criador de tudo e a tudo provê com sabedoria, com justiça e com misericórdia. E, finalmente, a Terra avançava.
E Jesus, quando estava aqui, sabia que apesar de tantas coisas positivas que tinha nos trazido, que nós, pelas nossas dificuldades, pela nossa inferioridade, certamente deturparíamos muito de suas mensagens. Além do que, ele não tinha condições de ensinar para nós todas as coisas. E assim, como está lá escrito em João, capítulo 14, versículos 16, 17 e 26, Jesus nos fala: então, eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro consolador, para que permaneça com vocês para sempre. Ele é o Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque não vê, nem o conhece. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ele ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo que eu lhes disse. Porque ele tinha essa clareza de que nós deturparíamos a mensagem e que ele não tinha condições de nos ensinar, porque nós não tínhamos condições de aprender as coisas que ele tinha para nos ensinar sobre tudo que existe, sobre todas as questões que abrangem a realidade da vida. E assim, o tempo passou. E depois de Jesus, começou um tempo negro, a conhecida Noite de 1000 anos, onde na Idade Média sofremos a ditadura da igreja, onde o pensamento era tolhido, em que o poder temporal, o poder material, estava na mão da igreja romana, que havia transformado o cristianismo na religião oficial do Império com Constantino no século IV. Mas o tempo passou e o movimento de libertação das consciências chegou o momento adequado. E assim, começaram os movimentos, por exemplo, nas artes, no século XVII, século XVI, XVII, com o renascentismo, onde pela arte começava-se a se desvincular o pensamento do domínio e do jugo da religião. Na sequência, começaram os movimentos, aqui o renascentismo, começaram os movimentos de liberdade, como foi o caso da Revolução Francesa, né, onde foi o caso da independência dos Estados Unidos, dos filósofos iluministas, do iluminismo que fez, de uma vez por todas, o rompimento do pensamento dessa escravidão diante da igreja. E assim, a ciência é criada. Surgem vários eventos, o pensamento filosófico começa a crescer desvinculado dessa ideia castradora, muitas vezes, que a religião nos impunha. E foi aí que a doutrina espírita tinha todo o campo preparado para a sua chegada, né? E a doutrina espírita, está escrito lá em Sinais do Tempo, do livro A Gênese, a doutrina espírita vem nos revelar que são chegados os tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos vão se dar para a regeneração da humanidade. Então, a doutrina espírita inaugura esse novo momento, inaugurando de uma vez por todas o período onde a humanidade estabelece, do planeta Terra, em definitivo, um processo de transição, onde deixaríamos de ser esse mundo de sofrimento e de dor para adentrarmos uma nova era, galgada gradativamente, até que se estabeleça entre nós o mundo de regeneração. Um mundo onde haverá mais paz, onde haverá mais equilíbrio pelo bem, onde haverá mais fraternidade, onde haverá mais solidariedade. Então, estamos em pleno processo de regeneração, inaugurado pela chegada do Consolador prometido. E essa história, ela começa no estado de Nova York, nos Estados Unidos, em 1848, onde aconteceu os primeiros movimentos, onde o mundo dos espíritos chamava de uma maneira mais decisiva, mais incisiva, a atenção da humanidade encarnada para uma nova realidade, chamando-nos a atenção para um mundo que corre paralelo ao nosso, mais importante do que o nosso,
para onde todos nós vamos e de onde todos nós saímos. E isso aconteceu lá em Hydesville, no condado, hoje chamado de Lilydale. Lá nessa cidadezinha, para ela, se mudou uma família, a família dos Fox, John, Mary Fox, com suas filhas Kate e Margaret. Tinha também uma outra filha chamada Leah, que ela era casada e não morava com a família. Kate tinha 11 anos e Margaret tinha 13 anos de idade. Era uma família de religiosos, protestantes, porque eles frequentavam a igreja metodista wesleyana. Ali, naquela casa, já havia rumores naquele lugarejo, naquele pequeno condado, de que aquela casa tinha alguma coisa de errado. Era como se ela fosse assombrada, porque se ouviam barulhos, ruídos estranhos, pancadas que surgiam do nada nas paredes. E ali, naquela pequenina casa onde a família morava, as pancadas, num determinado momento, em janeiro de 1848, se fizeram mais fortes e mais frequentes. Kate, que era uma garotinha muito curiosa, todos achavam que aquele barulho era feito pelo demônio, pelo diabo, ela, chamando aquele barulho de pé rachado, resolve se comunicar com aquele barulho. E falou com ele assim: o seu pé rachado, se você estiver aqui me ouvindo, faz o que eu faço. E ela batia a palma e o barulho, as pancadas na parede repetiam no mesmo número, na mesma quantidade de palmas que ela batia. Isso chamou a atenção de Margaret, que começou a conversar também com aquele barulho. Falou assim: então faz o que eu faço. Ela batia no chão 3 vezes e a pancada repetia. E ela perguntou: você é um espírito? E a pancada respondeu na parede. E assim as conversas se iniciaram, né? Até que nesse processo, vamos voltar aqui para as 3, nesse processo de conversas que tiveram com essas pancadas, estabeleceu-se uma combinação onde uma pancada significava a letra A, 2 pancadas letra B, outras pessoas da cidade se aproximaram para estabelecer essa relação, até que, pelas palavras, pela comunicação do próprio ser que estava causando aquelas pancadas, ele se disse ser um espírito, ou seja, um ser humano que já tinha morrido, que já não tinha mais a vestimenta carnal. Ele era um caixeiro viajante e que cerca de 5 anos atrás havia ali estado naquela casa para pernoitar. E o senhor e a senhora Bell, que eram os moradores daquela casa, o haviam assassinado a golpes de faca de açougueiro para que lhe subtraíssem as mercadorias. E acabaram o enterrando ou colocando o seu corpo lá embaixo no porão, construíram uma parede nova, de maneira que as pessoas não ficassem sabendo. Né? Depois dessa comunicação, as pessoas foram ao porão e encontraram alguns objetos pessoais daquela pessoa, do caixeiro viajante que falou que se chamava Charles Hosmer, e não encontraram o corpo, que só foi encontrado 56 anos depois, quando uma das paredes ruiu, caiu, assustando inclusive umas crianças que brincavam ali próximos, e lá dentro havia um esqueleto humano com alguns objetos também do Charles, inclusive uma pequena lata que ele usava frequentemente, que até hoje existe lá na cidade de Lilydale, onde também essa casinha, né, que a família Fox, em que a família Fox morou, fica lá como um local para visitação, como um local onde se deu o surgimento do que eles chamam do novo espiritualismo. E nós sabemos como isso aconteceu. Esses fenômenos onde os espíritos, o mundo espiritual chamava a atenção dos seres encarnados, ele continuou por todos os cantos. E na Europa ele tomou uma feição muito interessante, que foi conhecido como o fenômeno das mesas girantes. Era muito comum nas reuniões sociais, as pessoas reunidas, trazerem em si uma energia especial. Energia essa que era utilizada pelos seres para causar um movimento de mesas, um movimento de cadeiras. E aconteciam nas reuniões esses fenômenos, onde as pessoas reunidas viam as mesas flutuarem, cadeiras se espatifarem nas paredes, e aquilo virou uma febre em toda a Europa. E os fenômenos das mesas girantes seguiram o mesmo caminho dos fenômenos de Hydesville, onde, por questão de tempo, as pessoas começaram a se comunicar com aqueles
com aquelas pancadas e faziam perguntas, as mesas, através de pancadas, respondiam. Até que, aqui uma fotografia da época, né, onde 4 pessoas aí reunidas ao redor da mesa e ela levitando, né? E o processo evoluiu posteriormente para isso aí, como se fosse uma pequena prancheta, ou às vezes uma cestinha de vime com uma pontinha, onde se amarravam lápis, e era possível, dessa maneira, obter comunicações de uma maneira mais fácil. As pessoas que tinham essa energia, que depois nós ficamos sabendo que eram médiuns, tocavam a borda dessa prancheta ou dessa cesta, e um lápis começava a percorrer o papel, dando mais facilmente as comunicações, né? Inclusive, esses fenômenos estavam muito bem descritos num dos jornais da época, aí, no L'Illustration, de Paris, né, onde tem escrito lá que toda a Europa tem um espírito voltado para uma experiência que consiste em fazer girar uma mesa, afirmou esse jornal, então, no dia 14 de maio de 1853. E ele continua nessa reportagem: ide por aqui, ide por ali, nos grandes salões, nas mais humildes mansardas, no ateliê do pintor, e vereis pessoas gravemente assentadas em torno de uma mesa vazia, que elas contemplam à semelhança daqueles crentes que passam a vida a olhar seus umbigos. Nas reuniões havia poetas, intelectuais, nobres, pessoas de todas as classes sociais, desde as mansardas, os casebres, até os grandes salões europeus. Olha que coisa interessante. Pena que a gente não tem muitos registros dessa época. E onde entra esse homem? Hippolyte Léon Denisard Rivail. O senhor Hippolyte Léon Denisard Rivail era uma pessoa conhecida, muito famosa e conhecida naquela região, onde ele já tinha escrito várias obras, era conhecido não só na França, como fora dela. Esse homem era uma pessoa extremamente sagaz. Ele, que nasceu no início do século XIX, a 3 de outubro de 1804, ele era filho de juízes na França, então imaginemos o que isso significa do ponto de vista cultural e intelectual. Foi discípulo de Pestalozzi, com quem estudou na Suíça. E aqui merece um parênteses especial, mostrando a imponência intelectual e moral desse homem, o senhor Rivail, porque Pestalozzi, quando precisava se ausentar do seu instituto para resolver algum problema, alguma circunstância, quem ficava a tomar conta do seu instituto de educação era Rivail, Hippolyte. Com 12 anos de idade ele fazia isso, mostrando a envergadura, né, de autoridade que esse ser humano tinha. Ele era professor, então, de química, de física, de anatomia comparada, de astronomia, de fisiologia. Era linguista emérito. Escreveu ele gramáticas, aritméticas, estudos pedagógicos superiores, traduziu obras inglesas, alemãs. Ele escreveu coisas que mudaram a forma de ensinar o francês na França na época. Então não era uma pessoa qualquer. Ele falava várias línguas. Falava alemão, inglês, italiano, espanhol, holandês, obviamente, além da sua língua pátria, do francês. Então, esse era Hippolyte Léon Denisard Rivail. No livro Cartas e Crônicas, capítulo 28, intitulado Kardec e Napoleão, Irmão X, Humberto de Campos, traz na mensagem uma ideia, traz informações para que a gente tenha uma ideia da envergadura moral, da importância de Hippolyte Léon Denisard Rivail para todos nós. Ele nos narra uma reunião, uma assembleia que aconteceu no plano espiritual no Réveillon de 1799 para 1800. Em 31 de dezembro de 1799, nas esferas superiores sobre a França, se reuniu uma assembleia de espíritos sábios e benevolentes. E ele nos fala que tipo de gente estava lá. Ele fala que estavam lá antigas personalidades da Roma, né, pontífices, guerreiros das Galhas, que era a própria França, figuras notáveis da Espanha, legiões de Césares, múltiplos representantes das Américas, gregos ilustres, israelitas famosos, deputações eslavas, germânicas, grandes vultos da Inglaterra, sábios chineses, filósofos hindus, teólogos budistas,
renomados sacerdotes da Igreja Romana, continuadores de Maomé. Nessa breve introdução já nos mostra que era uma reunião de espíritos elevados em todas as esferas de conhecimento e de religiosidade. Todos os povos estavam ali congregados naquela reunião. Além disso, havia espíritos superiores, e ele nomeia alguns desses, como Sócrates, Platão, Aristóteles, Giordano Bruno, Fénelon, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, São Luís de França, Orígenes, Vicente de Paulo, Joana d'Arc, Teresa d'Ávila, Bossuet, Gutenberg, Erasmo, Cristóvão Colombo, Galileu, enfim, muita gente. Além disso, existiam trabalhadores que ele chamou de ordem inferior. Vejam quais são: Luís XVI, Maria Antonieta, Robespierre, né, Danton, Camille Desmoulins, grandes vultos como Voltaire, Rousseau. Além disso, chegaram também desprendidos do sono pessoas que estavam encarnadas. E aqui a gente vai abrir um parênteses para explicar, para reforçar e lembrar que nós temos um corpo habitado pelo nosso espírito. E há uma ligação, né, entre... Vou mudar aqui um pouquinho a voz aqui, que eu acho que vai melhorar. E existe uma ligação, uma união entre o espírito e o corpo. E essa união, esses laços que unem o espírito ao corpo, quando a gente dorme, esses laços se afrouxam, de maneira que o espírito pode se desprender desse corpo e ir até o plano espiritual. Por isso é tão importante, por exemplo, quando nós vamos nos repousar, nos recolher para o sono, nós estarmos com a mente elevada, orarmos, rogarmos a proteção divina, que o nosso anjo guardião possa nos conduzir a esferas mais elevadas. Porque nós temos plena condição de ir aonde nós queramos. E se nós estivermos interessados nas coisas levianas, nas coisas baixas, e os nossos pensamentos forem rasteiros, há grande chance de nos encontrarmos no meio de espíritos inferiorizados. Então, como se reconhece esses espíritos no plano espiritual? Por esse laço fluídico que une o espírito ou o seu perispírito ao corpo, que está lá adormecido. Esse laço fluídico, que a gente está vendo aí branquinho, o laço cordão de prata, para muitos chamados, ele só se rompe quando nós desencarnamos. Ele é flexível e longo o suficiente para a gente ir aonde a gente quiser. Mas ele não se rompe. Ele só se rompe quando a gente desencarna. Então foram para essa reunião, aquela reunião lá sobre os céus da França, alguns espíritos que estavam encarnados e foram levados para a reunião desprendidos do sono. Né? Quem eram esses espíritos? Napoleão Bonaparte, Beethoven, Ampère, Fulton, Faraday, Goethe, Dalton, Pestalozzi, Pio VII, entre outros campeões da prosperidade e da independência do mundo. Então, essa era a reunião que ali se encontrava. Depois de todos reunidos, continua o irmão X mostrando para nós o que aconteceu naquela assembleia. Diz ele: imediatamente uma estrada de luz, à maneira de uma ponte levadiça, projetou-se do céu, ligando ao castelo prodigioso, dando passagem a inúmeras estrelas resplendentes. Em alcançando o solo delicado, contudo, esses astros se transformavam em seres humanos, nimbados de claridade celestial. Dentre todos, no entanto, um deles avultava em superioridade e beleza. Tiara rutilante brilhava-lhe na cabeça, como que a aureolar-lhe de bênçãos o olhar magnânimo, cheio de atração e de doçura. Na mão direita, na destra, guardava um cetro dourado, a recamar-se de sublimes cintilações. Imaginemos nós essa figura de tamanha envergadura moral que se destacava no meio daquela reunião onde tantos vultos estavam ali reunidos. Musicistas invisíveis, através dos éfiros, dos anjos que passavam apressados, prorromperam num cântico de hosanas, sem palavras articuladas. A multidão mostrou profunda reverência,
ajoelhando-se muitos dos sábios e guerreiros, artistas e pensadores, enquanto as frontes, as cabeças baixavam silenciosas em sinal de respeito. Então vejamos bem. E aí, irmão X relata que uma grande voz se ouve e era o Espírito de verdade que falava, chamando a atenção de Napoleão Bonaparte, que tinha a responsabilidade nas mãos de preparar o ambiente da França para que nascesse aquele que ali estava, esse que todos ajoelhavam, que todos prestavam profunda reverência, que era Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele que nasceria posteriormente, em 1804, para a realização da concretização, da materialização do Consolador prometido na Terra. Então a gente com essa mensagem consegue ter uma noção da envergadura moral de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Então pode-se dizer muita coisa dele, mas menos que ele era um ser místico, que ele era uma pessoa que estava muito mais importando com as questões desconhecidas do que com a própria ciência. Ele, em 1854, ouviu falar pela primeira vez daqueles fenômenos que chamavam a atenção de todos das mesas girantes. E ele foi chamado por um companheiro seu, o Sr. Fortier, que era estudante do magnetismo, Allan Kardec, ou Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele era estudioso há mais de 30 anos do magnetismo humano. Ciência que hoje ainda nós sabemos tão pouco e usamos, talvez de uma maneira acanhada, mas de uma maneira muito importante nos passes, nos tratamentos fluídicos que nós, por exemplo, realizamos nas nossas casas espíritas. E ele, chamado pelo Sr. Fortier para participar, para ver aquilo, ele falou assim, olha, eu tenho mais o que fazer. Eu já sei do que o magnetismo humano ele é capaz. Eu não vou ficar lá vendo mesa e cadeira ficar girando, espatifando na parede. Eu tenho mais o que fazer. Era uma pessoa de muita responsabilidade, de muita clareza intelectual. Em maio de 1855, ele resolveu ir e teve o primeiro contato com o fenômeno na casa da senhora Pleine Maison. Por que ele foi? Porque o senhor Fortier, encontrando com ele em uma outra ocasião, falou assim, professor Rivail, o senhor precisa ir lá, porque agora as mesas e as cadeiras estão respondendo perguntas. Quando se questiona, elas respondem. E aí, o professor Rivail falou assim, poxa, mas aí tem alguma coisa diferente. Tem alguma coisa estranha nessa história. Porque até onde eu sei, mesa e cadeira não tem sistema nervoso, não tem cérebro, e são incapazes de responder perguntas. Deve haver alguma coisa provocando isso. E aí foi que ele foi ver. Em maio de 1855. Hippolyte ou Kardec? Afinal de contas, de quem nós estamos falando? Isso é importante nessa história porque a partir do momento que Hippolyte tomou contato com aquele fenômeno, ele percebeu que ali por trás daquilo existia uma coisa importante e começou a travar uma conversa, um diálogo com aqueles seres desconhecidos até então, que se intitulavam espíritos, que diziam que eram pessoas que já não tinham mais o corpo, que já haviam desencarnado, mas que continuam tal qual eram quando encarnadas lá no plano espiritual. E aí ele começou a lançar uma série de questões e passou a frequentar assiduamente as reuniões que antes eram frívolas, cheias de gracejos e de brincadeiras, e onde ele botava o pé, a reunião tomava um tom de seriedade. E durante muitos anos, até o final de 1855, ele frequentou as reuniões da família Baudin, a família que tinha duas garotinhas, uma de 15 anos, uma de 14 anos, outra de 16, que eram médiums, que ajudaram muito nas respostas da maioria das questões que Kardec formulou para a confecção de O Livro dos Espíritos. E foi numa dessas reuniões que um dos espíritos que ali era um dos protetores daquela família, ele chamou a atenção para o Hippolyte e falou assim, olha, nós já vivemos juntos, nós já fomos contemporâneos numa encarnação passada, e eu convivi com você. Na época, você era um sacerdote druida nas Galhas, quer dizer, na própria França, e o seu nome era Allan Kardec. Foi aí que Hippolyte Léon Denisard Rivail teve essa revelação do nome Allan Kardec. Certo? Então ele sabia que ele havia sido Allan Kardec numa encarnação passada.
Em 1856, ele passou a frequentar as reuniões na casa do senhor Rustan e da senhorita Jafé, que era médium, né? E deu sequência na elaboração dessa obra impressionante. E foi ele que compilou, que organizou, que reviu ensinos dados em resposta às suas questões por vários médiuns, em vários lugares, inclusive em países diferentes, e ele analisava as respostas sob o crivo da razão, da lógica e da universalidade, para ver se havia concordância entre as respostas dadas à mesma pergunta por esses espíritos diferentes, em outros pontos, em outros lugares da Europa. E assim, em 18 de abril de 1857, ele lança, como nós vimos pela livraria Denty, a primeira edição de O Livro dos Espíritos, que na época continha 501 perguntas. Né? Aqui um desenho de Allan Kardec, de Hippolyte Léonce Denisard Rivail, com a sua esposa, Amélie Gabrielle Boudet, que a gente pode ver também quando a gente vê um filme recentemente lançado no ano passado, que fala sobre Allan Kardec, que vale a pena a gente ver. Né? E sobre esse livro, escreve o senhor Duchalat, num artigo no Correio de Paris, dizendo assim: a todos os deserdados da terra, a todos quanto avançam ou caem, regando com lágrimas o pó da estrada, diremos: lede o livro dos Espíritos, ele vos tornará mais fortes para as dificuldades. Ele continua: mas vocês que são felizes, aos que têm em que seu caminho só encontram as aclamações da multidão, os sorrisos da fortuna, diremos: estudai-o, e ele vos tornará melhores. Então ele trouxe um impacto muito grande para a intelectualidade daquela época. Né? E como é o livro? Como é o livro dos Espíritos? O livro, que hoje nós sabemos, ele foi lançado em 1860, com o formato que tem hoje, com 1019 perguntas, ele é também conhecido como filosofia espiritualista. Traz os princípios, a base, o alicerce da doutrina espírita, versando sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura, o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com concurso de diversos médiuns recebidos e coordenados por Allan Kardec. Como a gente vai ver que ele resolve assinar Allan Kardec. Afinal de contas, a obra não era do professor Rivail, já conhecido não só na França, como em outros países. A obra não era dele. Ele precisava assinar, mas não podia faltar com a verdade. Então ele coloca o seu nome, mas o seu nome de uma outra existência. E assim se torna um pseudônimo. Allan Kardec, ele se omite a personalidade, como nos diz Caibar Schutel naquela mensagem inicial que nós lemos. Ele se diminui, ofusca a personalidade do professor Rivail para que crescesse a obra, para que crescesse o livro, que era a obra do mundo espiritual. Allan Kardec, ninguém conhecia. O Livro dos Espíritos, então, tem dentro do seu conteúdo uma introdução especial, que precisa ser estudada, onde Kardec, com muita clareza, faz pontuações importantes sobre o livro. Existe um prefácio assinado pelos espíritos superiores, como São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paula, São Luís, Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fênero, Franklin, Swedenborg, etc, etc. Assim eles assinam. Está nessa ordem lá no Livro dos Espíritos. Eles explicando, assinando esse prefácio dessa obra fenomenal. O livro, então, é no estilo de perguntas e respostas, com perguntas, questões enumeradas de 1 a 1019, perguntas realizadas por Kardec, e as respostas dadas por uma pleiade de espíritos superiores sob a coordenação do Espírito de Verdade. E a gente vê quando Jesus falava que ia mandar um consolador, um outro consolador, ele diz: ele é o Espírito da Verdade, que ficará convosco para sempre. Né? Então, e existe ainda comentários feitos por Kardec, onde ele faz questão de mudar o tipo de letra, para que a gente, quando leia, saiba que aquela opinião é a opinião dele, e não a opinião dos espíritos. Isso é a questão moral de Kardec, como ele encara tudo com tanta seriedade. O livro, então, é composto de 4 partes. O livro primeiro, que fala das causas primárias, introduzindo com a pergunta mais importante do livro, que é Deus? Né? E vai discorrer sobre uma série de fatores fundamentais para o entendimento da intimidade das coisas, inclusive do espírito.
Depois vem um livro segundo, que vai tratar do mundo espiritual. Quais são as coisas que acontecem no mundo espiritual? Vai falar do que são espíritos, o que os espíritos fazem, por que precisa encarnar, o que acontece quando eles desencarnam. E assim, ele traça, com as perguntas e respostas, considerações extremamente importantes. Ali no capítulo 8, sobre a emancipação da alma, vamos entender o processo de desprendimento do espírito durante o sono, por exemplo, e tantas coisas que até então pareciam coisas sobrenaturais e tinham uma explicação muito clara. Na parte terceira do livro, ele vai falar das leis que regem o universo moral, né? Trazendo um conjunto de leis, resumidamente, mas que dão uma ideia de como Deus, através das leis perfeitas que criou, age para a nossa evolução. Né? E no livro quarto, ele vai falar, na parte quarta do livro, ele vai falar das esperanças e consolações, falar das dificuldades, dos problemas, o que nós provocamos, se nós passamos por dificuldades, se passamos por alegrias, das penas e gozos aqui na Terra e das penas e gozos futuros, desmistificando, por exemplo, a questão, mais uma vez, da existência de céu e de inferno, entre outras questões. E, mais uma vez, de uma maneira magistral, ele vai fechar o livro com conclusões que nos trazem reflexões extremamente profundas sobre todo o conteúdo do livro. Né? No livro A Gênese, no item 55, Kardec fala assim para nós: caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, o espiritismo se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Então, esse livro é de 1868. E ele disse que tudo que a ciência demonstrasse que o espiritismo estivesse errado, o espiritismo ia se modificar e aceitar a palavra da ciência. E aí a gente vai falar um pouquinho das conquistas que tivemos desde então. Lembrando do que nos fala Abraham Lincoln: pode-se enganar a muitos por algum tempo. Pode-se mesmo enganar alguns por muito tempo. Mas não se pode enganar a todos todo o tempo. Muito bem. Invenção da bicicleta. A bicicleta começou nos seus primórdios em 1790 com esse modelo aí de madeira, sem pedal, sem uma forma de ser impulsionada, né, apenas com a força dos pés ou da gravidade, e ela foi evoluindo, mas ela só passou a existir nos moldes parecidos, bem semelhantes com o que a gente conhece hoje, em 1880 para 1881. Então a doutrina espírita já existia. O telefone foi inventado por Graham Bell em 1876, lembrando dos primeiros aparelhos mais rudimentares e evoluindo. A primeira ligação entre continentes aconteceu apenas em 1914, antes um pouquinho da Primeira Grande Guerra. E aí os aparelhos vão evoluindo com o tempo, até que surge o primeiro celular da Motorola em 1973. Olha o aparelhinho aí simples da Motorola. Esse tijolão aí, que já era o início daquilo que a gente hoje não consegue viver mais sem. Né? E aí nós temos aí essas preciosidades. Em breve teremos isso aí de uma maneira muito comum. Celulares que são dobráveis, né? Telas que podem ser dobradas, que podem ser amassadas. A invenção do rádio foi em 1895, sendo que em 1883, um brasileiro, né, o pernambucano Padre Landel de Moura, testa a primeira transmissão, mas infelizmente ele não levou o crédito, ficando para Marconi, que fez as primeiras experiências com aparelhos rudimentares em 1895. Sendo que em 1888, o Heinrich Hertz gerou as primeiras ondas eletromagnéticas e possibilitou, então, a invenção do rádio. E aí os primeiros rádios também, que certamente nas casas dos nossos avós, bisavós, a gente já deve ter visto. A invenção da lâmpada elétrica foi em 1879. Isso, então, já nos dá a ideia de que Kardec trabalhou sob a luz dos candeeiros, sob a luz de velas, sob a luz das lamparinas, a óleo, a gás, mas não existia a lâmpada elétrica, que foi inventada por Thomas Alva Edison, que assinou, inclusive, durante a sua vida,
mais de 1.300 patentes, porque foram mais de 1.300 inventos que ele fez ao longo da vida. E ele fala para nós que gênio, ele não se sente gênio, porque gênio é 1% de inspiração e 99% de transpiração, mostrando para nós que o trabalho árduo é fundamental para a gente alcançar os nossos objetivos. O automóvel foi em 1885, quando Carl Benz, né, elaborou, inventou aí o primeiro motor de combustão interna a 4 tempos a gasolina e inventou um carro em homenagem à sua mãe. Qual era o nome da mãe de Carl Benz? Mercedes. Então ele inventou a primeira Mercedes-Benz. E em 1906, o Henry Ford, nos Estados Unidos, começa um novo processo onde possibilitou a fabricação em um número muito grande desses automóveis, que os tornou mais baratos e assim mais populares e avançando na direção do que a gente conhece hoje. O avião foi em 1906, como nós bem conhecemos, através do nosso querido Alberto Santos Dumont, né, que voou pela primeira vez com o seu 14 bis. A televisão em 1927, lembrando aí os aparelhos mais rudimentares, né, e só em 1954 a gente começa a ter televisores um pouquinho melhores. E a gente chama atenção para uma pessoa que foi muito importante no meio espírita, William Crookes, que na verdade era um cientista e que havia sido designado pela Real Sociedade de Ciências Inglesa para desmistificar os fenômenos espirituais. Foi ele que foi estudar os fenômenos de Kate King e a médium Florence Cook e trouxe uma série de informações atestando a veracidade dos fenômenos. Por que ele está aqui? Porque ele foi que inventou o tubo catódico, de raios catódicos, que o tubo viabilizou a invenção da televisão. Então, William Crookes tem um papel importante na invenção da televisão, né? E aí hoje nós temos televisores como esse, né? De telas curvas, verdadeiros cinemas que podemos ter dentro dos nossos lares. O homem chegou à Lua em 1969, né? Quando deu o primeiro passo, naquela frase célebre, onde fala que para um homem foi um pequeno passo, mas um grande passo para a humanidade. E realmente muita tecnologia aconteceu e se sucedeu depois desse fenômeno, né? O computador, né, que a gente conhece tão bem, começou nos seus primórdios lá em 1832 com o mecanismo diferencial número 1 aí, que começava a possibilitar os cálculos de uma maneira automática. Aí, em 1940, temos esse oscilador aí, que era também um precursor dos computadores e era usado para criar efeitos sonoros no cinema na década de 40. Nos anos 50 surge a segunda geração e aí temos aí o Univac 1101, modelo de sucesso com transistores e que ocupava a sala inteira, como a gente pode ver. Nos anos 60, começaram a surgir os microprocessadores, que viabilizaram não só a rapidez, mas também a diminuição do tamanho desses computadores, né? Mas ainda assim eram grandes, aí, os microprocessadores tinham o tamanho do frigobar, né? E fez muito sucesso nessa década de 60. A IBM entra no mercado em 1959 a 64, produz aí esse IBM 7030, que já foi um revolucionário, que já fazia muitas coisas impressionantes. E a Apple começou a produzir os seus primeiros computadores em 1976. Aí o grande precursor dos computadores, dos personal computers, PCs, computadores pessoais, né? Os computadores domésticos, os notebooks. O Apple I foi construído em 1976, olha que lindeza. Depois, a evolução, né, com a chegada da Microsoft, com os processadores cada vez menores, os chips. E aí nós temos a evolução, a Apple sempre avançando em design, em tecnologia, né? Até que temos hoje computadores que são finos, leves, que fazem coisas que a gente antes não tinha imaginação, nem imaginava. E a internet, que hoje nós não vivemos sem. Se tivesse a internet, você vai no banco e não faz nada, né? Se tiver essa internet, lá no consultório, eu prefiro cancelar minha agenda porque eu não tenho como registrar as coisas, é terrível. Então a gente não vive sem, mas ela tem uma história. Em 1969, temendo um ataque russo, em plena Guerra Fria, os Estados Unidos criaram uma espécie de rede, onde, se uma base fosse atacada, uma outra base poderia assumir o controle e gerenciar as ações do governo norte-americano. E assim, as bases militares estavam todas interligadas numa rede de informações. Posteriormente, as universidades
aderiram, foram conectadas, plugadas, e sucessivamente isso foi tornando-se cada vez mais difundido, até que em 1992 passa a se tornar a febre. E a gente pensou que era febrão, mas era só uma febrezinha. A gente não imaginava que a internet ia se tornar hoje. Então, hoje, se a febre era de 38 graus, hoje nós estamos numa febre de 180, de 200 graus. E a gente não sabe aonde essa febre vai parar. Né? Então, a gente tinha coisas como as cartas, né? Como a nossa comunicação era muito diferente. Eu já troquei cartas com pessoas queridas, com meus pais, com primos que moravam em cidades distantes. Hoje em dia ninguém faz mais isso. Né? Nós temos os e-mails, nós temos aí outros caminhos, as redes sociais, o Facebook, o Twitter, o Instagram, o WhatsApp. Nós estamos aqui numa reunião virtual usando uma tecnologia que nos viabiliza nos comunicarmos à distância, cada um na sua casa, cada um no seu canto, mas estando juntos ao mesmo tempo, mostrando para nós que tudo evolui numa velocidade cada vez maior. E aí a gente pergunta, o que mudou? Qual foi a vírgula? Perdão, qual foi a vírgula que precisou mudar de lugar? Porque Kardec falou que, caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado. Porque se a ciência mostrar que ele está enganado em algum ponto, o espiritismo vai mudar nesse ponto e vai se transformar. E vai abranger e ficar com a ciência. Na época que Kardec lançou o Livro dos Espíritos, mesmo a segunda edição, nem a bicicleta existia como a gente conhece hoje. Muita coisa mudou, o homem pisou na Lua e nós agora caminhamos a passos largos para investigar o universo. Tanto macroscópico quanto microscópico. E nada, absolutamente nada na doutrina espírita mudou. Por um fato muito simples. Porque foi Jesus que prometeu. Ele é de ordem divina. Ele não é humano do ponto de vista material. Ele é algo prometido por Cristo, que veio para ficar conosco para sempre. Então, o Consolador jamais será ultrapassado. Porque nós ansiamos pela ciência para mostrar exatamente os pontos onde a gente já tem falado que existe, como é o caso da vida em outros mundos, da pluralidade dos mundos habitados, da reencarnação, enfim. Por isso, a doutrina espírita continua firme e forte. Apesar de tantas coisas, de tantas transformações, de tantas mudanças, nós ainda continuamos firmes no mesmo processo. Então, que nós possamos lembrar disso quando estivermos diante dessa doutrina amada, que nós temos de mão beijada e nem supomos muitas vezes das coisas positivas e belas que ela tem. Tanto esforço, tanto tempo foi necessário desde que o universo foi criado, desde que a Terra surgiu, desde que as revelações foram mandadas por Deus, até chegar o momento da gente receber em nossas mãos esse Consolador. Que a gente, então, possa se compenetrar disso, que temos essa preciosidade que vai ficar conosco para sempre. Mas é preciso que nós fiquemos com ela, para que a gente possa auferir com ela todos os recursos espirituais que ela é capaz de nos fornecer. Então, meus amigos, vamos aproveitar esse momento, esse clima, e para finalizar as nossas atividades, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, rogando a Ele que esteja conosco, que nos abençoe, que possa, a cada instante de nossas vidas, envolver-nos para que a gente possa avançar, para que a gente possa evoluir. E assim, unidos nesse sentimento, agradecido, Senhor, por tudo, em especial nesta noite, pela chegada, pelo advento da doutrina espírita, esse presente divino que Jesus, em Teu nome, nos envia. Agradecemos, Senhor, por tudo. Agradecemos pela vida, pela oportunidade da encarnação, pelos desafios que temos, que nós sabemos nos fazem crescer, nos fazem sermos mais fortes. Que a nossa gratidão possa alcançar, Senhor, o nosso querido Allan Kardec e todos os espíritos que, de uma forma ou de outra, participaram da codificação dessa obra preciosa.
de todos aqueles que têm seguido nos passos de Kardec para aumentar, para ampliar o entendimento acerca da realidade das nossas vidas, da existência tua, da realidade do universo. Assim, Senhor, envolva esses espíritos nobres, que terão a nossa gratidão para sempre. E nós, de nossa parte, Senhor, rogamos a Ti que nos envolva, que nos auxilie a aplicar em nossas vidas as máximas que nós aprendemos com essas obras tão importantes para nós. E que os ensinos espíritas possam ultrapassar as paredes das nossas casas religiosas e possam alcançar todos os corações, independentemente da religião que professam, para que assim, alargando, ampliando a visão da vida, possamos todos nós nos darmos as mãos e caminharmos decididamente, com mais consciência, para essa felicidade e esse mundo regenerado que nos espera. Que a Tua paz, Senhor, envolva os nossos corações. Que as águas que estão dispostas possam ser abençoadas, possam ser magnetizadas, fluidificadas e assim, Senhor, transformadas na medicação necessária para o nosso refazimento, para a nossa melhoria, para o nosso despertar, nos fortalecendo para os embates necessários contra o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade e todas as imperfeições que ainda temos, Senhor. Certos assim de que está conosco, mais uma vez agradecidos por essa oportunidade preciosa de nos encontrarmos reunidos no Teu nome. Nos despedimos na Tua doce e santa paz. Sê conosco em nossos corações, hoje, agora e sempre. Muita paz.